Essa semana o governo anunciou o aumento do IOF e levou o mercado e a opinião pública ao delírio. Mas você sabia que essa medida pode impactar diretamente o seu bolso e ainda mostrar as reais intenções do governo para os próximos meses? Vem cá que eu te explico. Mas antes, se inscreve no canal e ativa as notificações, que é só isso que eu te peço para continuar a me motivar a fazer esses vídeos e te ajudar a entender o que pode impactar no seu negócio. Essa semana o ministro Fernando Haddad anunciou uma medida que aumentava absurdamente o IOF. E a comunicação do governo foi uma medida de reequilíbrio. Mas será que era isso mesmo? Será que esse era o real fim dessa medida de aumento do IOF? Bom, a resposta você já sabe que é não. Até mesmo o secretário da Receita Federal, Barreirinhas, já dava um outro tom para essa medida, numa espécie de controle de câmbio, ou seja, manter o dinheiro no país. Entre um e outro, uma coisa é certa: essa medida mostra as reais intenções deste governo e ela pode impactar o seu bolso. E sabe o que mais que ela lembra? Ela lembra de um período bem recente da nossa história, do governo Dilma, que tentou emplacar um IOF de 6,38%. Obviamente que todo mundo chiou. E agora a história foi bem parecida. O aumento não foi tão grande, não chegou nesse patamar de 6,8%, mas igualmente todo mundo reclamou e que levou o governo a reavaliar a medida, o que mostra um certo desespero e despreparo do nosso ministro da Fazenda na elaboração do programa econômico do governo. Mas como que isso impacta o seu bolso? Sabe aquela remessa que você faz todo mês para o exterior, pela Nômade, pela Avenue ou até mesmo pela sua corretora? O que você pagava anteriormente 1,1% em alguns casos, agora poderia aumentar para 3,8%, além da tributação de fundos exclusivos e uma série de outros aumentos do IOF para operações que antes não tinham tal carga tributária. Até mesmo o crédito privado poderia ser impactado, tornando ele ainda mais caro do que ele já está hoje. E aqui um breve parênteses: se você não faz nenhuma remessa para o exterior, eu sugiro que você comece. Isso não é uma recomendação de investimentos, até porque eu não sou ninguém para te recomendar alguma coisa, mas vamos pensar pela lógica, pelo racional. Você investiria todo o seu patrimônio, o seu dinheiro que você suou para conseguir ele, em um país que sempre flerta com a instabilidade, como é o Brasil? Pois é, eu não arriscaria tanto assim e destinaria uma parte dos meus recursos para uma moeda forte. Mas voltando ao vídeo, após a repercussão totalmente negativa dessa medida, tanto no mercado quanto na opinião pública, o governo voltou atrás, deu um passo atrás e disse: não, peraí, nós somos um governo inclusivo, nós ouvimos a sua opinião. Só que eles não ouvem a opinião antes de anunciar essas medidas, somente depois que o estrago já está feito. E isso levou a uma remodelagem desse aumento do IOF, mas o aumento do IOF ainda se manteve. E qual que foi o resultado disso? Uma disputa política. Porque, obviamente, a opinião pública continuou se manifestando contrária a essa medida, o que levou a Câmara dos Deputados a dizer: peraí, ministro, a gente tem que rever esse ponto. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, publicou nas suas redes sociais de que algo no sentido de que ele não aceitaria, ou a Câmara dos Deputados não aceitaria, uma gambiarra tributária que tivesse o único viés de aumentar a arrecadação. E o Fernando Haddad, jogado no meio dos leões desse jogo político da opinião pública, foi até a mídia para declarar que não havia alternativa ao aumento do IOF, dizendo inclusive que caso o decreto fosse barrado pela Câmara dos Deputados, poderia ocorrer um shutdown da máquina pública, ou seja, a gente não ter dinheiro para pagar todo o custo da nossa máquina pública. E aqui fica a pergunta: será que não há mesmo nenhuma alternativa? Será que os bilhões que são destinados às emendas parlamentares, eles não podem ser revistos? E uma reforma administrativa, acabar com super salários, acabar com os salários do judiciário bem acima do teto constitucional? Será que isso não pode servir como um mecanismo de reequilíbrio fiscal? E ainda um ponto que é muito polêmico, mas que ele precisa ser reanalisado no Brasil, que é a Previdência Social, que, segundo algumas estimativas, pode arrombar as contas públicas num curto prazo. E a resposta é que alternativas existem. O problema é que a gente não está disposto
a fazer o que é certo. E os nossos governantes não estão dispostos a comprar as brigas necessárias para que a gente tenha um estado de equilíbrio fiscal que nos possibilite um maior desenvolvimento não somente das contas públicas, mas também um maior desenvolvimento social dentro do que é possível fazer. E aqui mostra os rumos que o nosso país está seguindo e que sim me preocupa. Nós estamos seguindo o caminho da Argentina, mas não essa Argentina que está controlando a inflação, reduzindo a pobreza e atraindo capital global, sendo elogiada inclusive pelo FMI. Aquela Argentina de antigamente, aquela Argentina da pobreza em níveis estratosféricos, com inflação de 3 dígitos e um descontrole cambial completo, mas que tinha um discurso bonito, mas totalmente impraticável. O caminho da prosperidade ele não é fácil, ele tem inúmeros desafios e o seu resultado normalmente não é visto no curto prazo, o que é um péssimo fato para a política. E tradicionalmente a nossa casta política só pensa na próxima eleição. E nesse caso, a gente só está pensando em 2026. O depois é o depois. O que importa é a manutenção do poder e a manutenção do jogo de influências e dos conchavos. E para finalizar, o que essa história do IOF deixou bem claro para a gente é que não há plano econômico deste governo. Dependendo da repercussão de uma medida, se volta atrás ou não. Basicamente, na questão econômica, nós não sabemos o que estamos fazendo. E a mensagem que ficou é clara: nós vamos continuar gastando mais do que a gente pode, pensando nas eleições de 2026. E nesse meio tempo nós vamos empurrar a goela abaixo alguma medida fiscal de aumento de receita, provavelmente via aumento de impostos na população para cobrir esse rombo. Mas o rombo não vai ser coberto, porque nós já passamos por isso antes e nós sabemos que esse resultado ele é péssimo e essas medidas elas não funcionam. E o que ficou claro também é que este governo vai buscar alternativas que impeçam ou dificultem a saída de capital do Brasil. A nossa situação ela está preocupante. Os nossos gastos públicos são muito maiores do que a nossa receita pode cobrir e isso está causando uma grande dificuldade para os próximos meses e para o próximo ano. E a mensagem que está sendo passada para nós, população, é de que nada será feito. Não haverá equilíbrio fiscal. O que importa é a eleição do ano que vem e o fiscal a gente vê depois. E aí provavelmente o próximo presidente vai assumir com uma bomba prestes a explodir e vai ter que tomar medidas drásticas. E eles vão ser os primeiros a levantar a mão e dizer, viu só, vocês não sabem o que vocês fazem com o nosso país. Bom, e para finalizar, como que nós, o povo, como que nós ficamos nessa situação? Bom, a gente sofre as consequências e, consequentemente, paga a conta. E é fundamental que se você tem interesse em viver em um país melhor, se você tem interesse em saber como que a mudança na legislação e no cenário econômico impacta o seu dia a dia, você já sabe. Me segue e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também fiquem informados.